A paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje é um dia maravilhoso. Todos os dias que Deus nos concede são dia maravilhoso, porque Ele é o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece todas as coisas para o nosso bem. Hoje, cada dia que você dorme e acorda é uma oportunidade que Deus está nos dando. Hoje serei breve aqui, na palavra de Deus, Hebreus capítulo, aos irmãos hebreus, né? São judeus que se converteram, e essa carta é diretamente aos hebreus. E está dizendo aqui que no capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente, quer dizer, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quando fala aos pais, está falando aos reis, aos príncipes, aos sacerdotes. Fala sobre aquelas autoridades espiritual, o sistema religioso. Aos pais, pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então aqui está dizendo o quê? No passado, Deus usava os profetas, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Você pode pegar os profetas, né? Por exemplo, Samuel era um profeta. E Deus usou para falar com quem? Com o sumo sacerdote Eli, não é verdade? Então, todos os profetas, eles tinham... Deus usava ele no passado para falar com os pais. Quando fala os pais aqui, fala reis, príncipe, sumo sacerdote, aquela que fazia a hierarquia espiritual, e cuidava do templo, falava com juízes sobre o direito da viúva, cuidar do pobre, do necessitado. Então, ele usava os profetas. E nos últimos dias, está dizendo aqui, e a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Quem é seu Filho? Jesus Cristo. Então, Jesus, quando veio, então Deus já não falava mais através do ministério profético. Nos últimos dias, Deus já falava através do seu Filho. Antes de Jesus, Deus falava através dos profetas aos pais, aos sacerdotes. E nos últimos dias, Deus agora está falando com o seu Filho. Aqui está falando no sentido literal. Quando Jesus ele veio na Palestina, foi batizado por João Batista, quando Jesus pregava, fazia milagre, fazia maravilha, Deus estava falando ao povo, estava falando aos pais, estava falando com as pessoas da época, através do seu Filho. Então Deus está falando com o mundo. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. No passado, Deus usava os profetas para falar aos pais, aos desobedientes, né? E, por exemplo, Isaías foi lá no palácio falar com Ezequias, entregou a mensagem. Acasias, por exemplo, sofreu um acidente. Elias foi lá e entregou a mensagem para Acasias, né? Por exemplo, Jeroboão, né? Ele estava ali oferecendo sacrifício, e Deus mandou um profeta. Então Deus falava aos pais no passado pelos profetas. Deus sempre levantou profeta para falar com o seu povo, levar, seja um despertamento, né? Seja uma resposta. Por exemplo, Nínive era uma cidade que Deus queria destruir. Então Deus ele usou quem? Usou Jonas, mandou Jonas ir lá para Nínive, e Jonas pregou para aquela cidade,
e os moradores se converteram. O rei fez jejum, até o animal jejuou, as crianças. Eles colocaram sacos de humilhação, roupa de saco, cinza sobre a cabeça, humilhação. Então Deus no passado falava pelos profetas. E João Batista foi o último profeta no Antigo Testamento que Deus falou aos pais. E veio nos últimos dias Jesus Cristo, Deus falando através do seu Filho. E o seu Filho disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então Jesus é o sinal dos últimos dias. Então já tem 2000 anos que Jesus já veio. Para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então aqui, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Jesus é o herdeiro de tudo. Deus constituiu. Deus, ele entregou para Jesus todas as coisas. Constituiu herdeiro de tudo. Por quem fez também o mundo. Então Jesus, ele não só ele recebeu, constituiu a riqueza de tudo, mas fez o mundo. E aqui, ao qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação. Está falando da morte, quando ele entrou no santuário. Quando Jesus estava no Calvário, ele estava purificando, fazendo expiação pelos nossos pecados. Purificando dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus está à direita do Pai, lá no céu, lá na glória. Veja pelos olhos da fé. Jesus, quando veio, nos últimos dias, Deus estava falando através do seu Filho. E agora Jesus, ele sendo o resplendor, sendo a glória, Jesus é Deus, né? E ele purificou com a sua morte, ele purificou a humanidade dos seus pecados. É o único que pode perdoar pecado, é Jesus Cristo. Não adianta você chegar, o homem, entrar no confessionário e confessar seu pecado para o homem. Porque não foi o homem que morreu na cruz do Calvário. Não foi o homem que derramou o sangue dele numa cruz. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque Jesus é puro, nós não. Nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Quando você vai buscar o auxílio do homem, a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Então aqui, a majestade, assentou-se à destra da majestade, aqui, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Então, ele, quanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Jesus é acima de tudo, é acima de todos os anjos. Ao nome de Jesus, se dobra todo o joelho, se dobra toda a língua e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, no versículo 5, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Deus nunca falou para os anjos, você é meu filho, hoje eu te gerei. Não. Vamos aqui, na parte B. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me serei por filho. Não, Deus nunca prometeu isso para anjo. O filho é Jesus Cristo. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, Jesus, quando veio, todos os anjos o adoraram. Quem avisou o nascimento de Jesus? Para os magos, os anjos, né? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Que Deus abençoe sua vida. Jesus está falando com você nos últimos dias pela sua palavra. Amém.